Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje é dia de review. Vamos mostrar um material espetacular. Na minha opinião, a melhor teologia para pentecostais. Um material muito completo, que vai trabalhar todo o desenvolvimento da teologia sistemática e ele vai trazer informações muito preciosas para enriquecer o seu estudo, principalmente você pentecostal que acompanha o nosso canal. É isso mesmo, chegou o dia do review da Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida de Walter Brunelli. São 4 volumes, olha só, 4 volumes de muito conteúdo para você estudar teologia sistemática dentro da visão pentecostal. Então, volume 1, por exemplo, que a gente vai estar mostrando no review, vai trabalhar a história da igreja, bibliologia e teontologia. Então, olha só, capa dura, material excelente. O volume 2 vai trabalhar cristologia, pneumatologia e angeologia. Então, aqui nós encontramos o volume 2. O volume 3 vai trabalhar antropologia, a martiologia e a soteriologia. Então, olha só, material excelente. Pastor Walter Brunelli escreveu essa teologia sistemática tão preciosa. E o 4º volume, ele vai trabalhar eclesiologia, escatologia e a história do movimento pentecostal. Então, aqui nós encontramos um rico material, um material que pode ser utilizado não só para aqueles que estão começando a estudar, porque a linguagem não é difícil, é uma linguagem de fácil entendimento. É uma teologia sistemática para todos, inclusive para aqueles que não são pentecostais. Eu também recomendo esse material, porque aqui você vai entender todo o pensamento pentecostal com relação à teologia sistemática de uma forma exaustiva. É uma publicação da editora Central Gospel e com muito prazer a gente vai estar apresentando aqui no canal para vocês através desse review. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros para vocês também se inscreverem. É muito bom estar aqui com vocês e agora nós vamos lá para a mesa para poder estar fazendo aquele review detalhado, mostrando nos mínimos detalhes a Teologia para Pentecostais de Walter Brunelli, uma publicação da Central Gospel. Então aqui a gente tem a folha de rosto, volume 1. Ficha catalográfica, esse material foi, a primeira edição dele é de 2016, tá? Aqui a gente tem um prefácio geral do pastor Silas Malafaia, que é o presidente da editora Central Gospel. Em seguida a gente tem um prefácio do autor. Então aqui ele vai citando outros teólogos, né? Também escreveram aí extraordinárias teologias sistemáticas. E aí ele mostra que ele também teve esse cuidado de trabalhar uma teologia sistemática na visão que ele segue, a visão pentecostal. O interessante desse material, pessoal, que é um material que tem uma diagramação que facilita a leitura, não é aquele material cansativo. É uma teologia expandida, é uma teologia exaustiva, mas não é aquela teologia que a diagramação se torna cansativa. Porque ao longo do estudo, ao longo das páginas, vocês encontram gravuras, quadros. Então, que ele começa com os prolegômenos. Então, olha só, uma letra confortável para a leitura. A diagramação, ela também é uma diagramação que facilita. Então, aqui ele vai explicar um pouquinho sobre a teologia sistemática, inclusive trabalhando um pouquinho sobre os pontos e também aí o desenvolvimento. E aí ele explica no final por que uma teologia sistemática pentecostal. Ele vai falar aqui o porquê ele foi, porque ele decidiu fazer uma teologia sistemática pentecostal com algumas particularidades. Então é uma teologia, olha só, os pentecostais têm produzido suas próprias teologias, nas quais as peculiaridades de sua fé, como as que dizem a respeito da doutrina do Espírito Santo e a atuação dos dons espirituais, como também a soteriologia arminiana, a empossada pela maioria dos pentecostais, escatologia pré-tribulacionista. Então ele cita algumas teologias e aí ele mostra que ele teve o objetivo de agregar
e ainda ser um pouco mais exaustivo. Então, o primeiro capítulo é a história da teologia cristã. Olha só, um material que vem sempre ilustrado. E aí ele vai trabalhar nesse primeiro capítulo a história da teologia cristã desde os tempos primitivos até a teologia do século XX. Então, cada capítulo tem o seu sumário, um sumário bem completo. Então, olha só, ele traz aqui sempre a cada capítulo uma pequena introdução, um prefácio a cada capítulo, uma introdução, olha só. E sempre ao longo do seu material, algumas frases ou expressões importantes vocês vão encontrar em alguns quadros, que são essas janelas aqui, para estar te ajudando a fundamentar e aplicar a matéria na sua vida. Lembrando que na parte do rodapé vocês encontram algumas notas, tá? Sempre abaixo do conteúdo. Então aqui a gente viu a introdução e aí ele já entra no tema desse capítulo, os pais apostólicos, tá bom? O interessante, pessoal, é que ele desenvolve cada ponto, trazendo não só o desenvolvimento histórico, mas ele traz também a teologia. Ele traz, olha só, ele explica cada ponto, cada pormenor. Então, a falta do cânon do Novo Testamento, aí ele vai desenvolver essa matéria. Então, essa primeira parte é uma parte bem histórica mesmo, tá? É como se fosse uma teologia histórica, ou uma parte que fala sobre a história da teologia. Então, aqui ele já entra na segunda parte, as grandes heresias. Então, esse primeiro volume vai trabalhar isso, tá? Ele vai desenvolver tudo aquilo que aconteceu na história relacionada à teologia. Olha só, bastante ilustrações. Por isso que eu disse, é uma leitura tranquila. A linguagem que o Walter Brunelli usa não é uma linguagem tão complicada. E você encontra gravuras, olha só, ao longo do estudo. E isso vai te incentivando a fazer a leitura. Olha só, o maior de todos os teólogos do segundo século foi Orígenes. Orígenes, né? Nasceu em Alexandria em 185 d.C. e morreu em Tiro em 254 d.C., depois de ser perseguido e torturado pelo imperador Décio. Então aqui tem uma gravura do Orígenes. Então ele vai desenvolvendo, olha só, trazendo os pais apologistas, Tertuliano. Então essa parte é bem interessante. Aí temos aqui a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Essa parte é muito interessante porque aqui ele vai trabalhar o desenvolvimento das duas escolas teológicas, tá? Isso aqui é importantíssimo a gente compreender, porque ele começa falando sobre a história da teologia, para que a gente chegue lá na parte sistemática e a gente entenda o porquê nós cremos e seguimos determinada linha teológica. Olha só, chegamos aqui em Agostinho, né? Pelágio aceitava o batismo infantil, mas negava sua eficácia para remover a culpa herdada. Todos os homens são criados como Adão. Antes da queda, ele não aceitava o pecado original. Então, algumas partes importantes você encontra nessas janelinhas. Uma parte importante, né, os teólogos da Reforma. Então, aqui nós chegamos na parte da Reforma, olha só. João Calvino, Teodoro Beza e John Knox. Né? E aqui ele vai desenvolvendo a sua teologia, ainda falando um pouquinho sobre a história da teologia cristã, Melanchthon. Apesar de ter sido companheiro de Lutero na Reforma, Melanchthon não o seguiu completamente. Com o passar do tempo, mudou sua maneira de pensar acerca de alguns pontos que havia estado com Lutero anteriormente. Então aqui ele traz a explicação, que pontos foi esse, né? Que Melanchthon ele não seguiu aí de Lutero. João Calvino. Então aqui você encontra não só a parte histórica, mas ilustrações também, né, com relação a tudo isso. Jacó Armínio, como é uma teologia sistemática arminiana, lógico que eles iam colocar aqui o João Calvino, o Jacó Armínio. A doutrina arminiana da graça preveniente ganhou força com John Wesley e até hoje representa a maior expressão no mundo evangélico pelas
igrejas pentecostais e por muitas denominações históricas. Então eles vão enfatizar bastante o arminianismo, figura de Jacó Armínio. Então aqui o pietismo, ele vai desenvolvendo todo o seu material nessa parte da teologia histórica. Vale ressaltar que ao final de cada capítulo ele vai trazer uma bibliografia. E aqui nós entramos na segunda parte do volume 1, Bibliologia, estudo sobre as Escrituras. Sempre ele traz um sumário, tá, pessoal? Isso é muito importante. Olha só, ele traz aqui um sumário desenvolvendo e mostrando tudo aquilo que será abordado nesse capítulo. Entramos no prefácio. Cada capítulo tem um prefácio. Cada capítulo tem uma introdução, sempre com ilustrações, gravuras, sabe? E essas janelinhas que são importantes para estar te ajudando a fixar a matéria. E aí ele já vai sair da introdução e vai entrar na matéria propriamente dita. Tem uma parte bem aplicável que as Escrituras promovem mudança. A revelação divina nas Escrituras. Então aqui tem um quadro para explicar. E é um material de fácil leitura. A diagramação foi feita para te ajudar a estudar. É um material que dá para fazer a leitura capa a capa por conta disso, tá? Porque ele é bem dividido, é uma organização muito bacana. Tem aqui uma imagem de um manuscrito, né? Provavelmente um manuscrito bem antigo. Ele vai desenvolvendo aqui a credibilidade da Bíblia. Então, essa parte aqui, ela é muito interessante para você estar entendendo tudo aquilo que envolve a Bíblia. Então, ele vai falar da manuscritologia, ele vai falar da história das Escrituras, o desenvolvimento histórico, a composição, ele vai falar sobre a inspiração e tudo, olha só, bem dividido, bem organizado. Foi um material, assim, muito bem organizado. Nem todos os livros que hoje compõem o Novo Testamento foram aceitos de imediato. Inicialmente, apenas 20 dos 27 foram pronta e universalmente aceitos como genuínos, portanto, inspirados por Deus. Geralmente, a informação dessas janelas vocês encontram também na leitura corrida da matéria. Tá bom? Olha só, ele trabalha vários pontos. Então aqui você vai encontrar, diferentemente das sistemáticas pentecostais, por exemplo, a do Stanley Orton, do Rodman Williams, a sistemática pentecostal, a sistemática do Meyer Pearman, que é aquele livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Aqui vocês vão encontrar algumas coisas exclusivas deste material. Olha só, informações sobre a Septuaginta, os rolos do Mar Morto. Então, tem vários apêndices ao longo desse material. Jesus e as Escrituras. Olha só, capítulos que falam aqui a respeito daquilo que Jesus via com relação às Escrituras. A Reforma Protestante, o retorno às Escrituras. Então, olha só, é muito conteúdo. É um material extremamente importante. E vocês percebem que até os não pentecostais podem utilizar esse material sem problema nenhum. Tá? Porque aqui vai falar só de pentecostalismo e só de arminianismo, por exemplo. Restrições ou restrição às Escrituras. Inspiração das Escrituras. Capítulo muito importante. Aqui também a gente tem a infabilidade. Deixa eu ver se eu acho o capítulo aqui. Vamos seguindo aqui. Tem a infabilidade também das Escrituras. Inspiração, a infabilidade das Escrituras e iluminação das Escrituras. Tá bom? Então, é aquilo que este material vai trabalhar. Tem aqui também como compreender as Escrituras, sabe? E inclusive no final a gente tem, no finalzinho aqui, a gente tem uma parte para te ensinar a usar corretamente as Escrituras. Sabe? Uma parte muito bacana, principalmente combatendo heresias, seitas, né? Então tem um viés aqui apologético nesse ensino aqui da hermenêutica correta. Bom, a terceira parte, teontologia, estudo sobre Deus. Então, essa parte aqui também é essencial. E aqui tem um sumário completo. Aqui uma imagem bonita do universo, né?
e tudo aquilo que essa parte vai trabalhar, os capítulos, né? Existência de Deus, argumentos antiteístas, a criação, os milagres, existência do mal, ser de Deus, os atributos de Deus, dignidade de Deus, nome de Deus, trindade e a vontade de Deus, tá bom? Então, é tudo isso que será apresentado nessa parte aqui da teontologia, que é o estudo sobre Deus. E aqui a gente tem a linha de pensamento do autor. Esse prefácio sempre é feito por algum pastor, alguma pessoa importante. Aí tem a introdução, como eu disse, todos os capítulos têm a introdução, todas as partes, né, que nós encontramos aqui em cada volume. E aí nós entramos no conteúdo propriamente dito, existência de Deus, sempre com ilustrações muito bacanas, imagens, olha só, Tomás de Aquino, uma pintura aqui de Caim e Abel. Aí aqui a gente tem sobre a existência de Deus, olha só, desenvolvendo o assunto, trazendo linhas de pensamento, focando no argumento teológico, lembrando que sempre trazendo uma proposta ortodoxa nessa linha de pensamento, tá bom? Então aqui ele faz alguns argumentos, né, ele mostra alguns argumentos antiteístas, né, pessoas que negam a existência de Deus, ele vai trabalhando, claro que sempre fazendo a defesa do pensamento teísta. A gente tem também a parte da criação, uma parte muito importante. Vai falar um pouquinho sobre os milagres dentro da providência de Deus, ou a providência divina. A existência do mal. Então muita gente pergunta por que Deus permitiu o mal oriundo de quem, que ele responde isso, tá? E aí os atributos de Deus, também um capítulo muito importante, porque aqui você vai conhecer os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Você vai aprender tudo isso. Por exemplo, a onisciência de Deus é um atributo incomunicável. Agora, por exemplo, quando a gente vai andando e encontra algumas expressões, né, como ele cita aqui, né, antropomorfizar. Por exemplo, o arrependimento de Deus. Deus se arrepende, ele explica isso aqui, tá? O que seria isso? Então, muito bom, uma teologia extremamente completa, expandida. Olha só, um capítulo à parte sobre os nomes de Deus. Gente, tem muito conteúdo, quadros. Não dá para mostrar tudo, né? Senão a gente vai ficar aqui por horas. Então ele finaliza sempre cada volume, cada capítulo com uma bibliografia. E aí nós encerramos o primeiro volume da Teologia Sistemática para Pentecostais do Walter Brunelli. Vou mostrar também o segundo, um pouquinho do segundo volume. Lembrando que o segundo volume vai trabalhar as matérias Cristologia, estudo sobre a pessoa de Cristo, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, angiologia, estudo sobre os anjos. Vamos lá, então, vamos conhecer um pouquinho dessa segunda parte, desse segundo volume. Então, sempre começa com um prefácio geral. Cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Gente, é padrão, tá? Cada capítulo, cada parte pertencente ao volume, vocês encontrarem um sumário bem completo. O que é Cristologia? Olha só, quantidade de capítulos e de matérias que vocês vão encontrar. Preexistência de Jesus, natureza humana de Jesus, natureza divina de Jesus, senhorio de Cristo, os ofícios de Cristo, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Tá? E ainda tem o ministério e ensino de Jesus, Jesus operador de milagres, a humilhação de Cristo. Aí tem aqui, olha só, muito conteúdo, inclusive aqui vocês vão encontrar a questão da expiação e a exaltação de Cristo, conclusão e bibliografia. São 153 páginas de muito conteúdo. Quando Deus se fez homem e habitou entre nós. Olha o prefácio à Cristologia. Então, tem aqui o autor deste prefácio. O que é Cristologia? Tem uma parte introdutória. Cristologia é a área da teologia sistemática que estuda a pessoa e obra de Cristo. Estudar a pessoa de Cristo do ponto de vista histórico,
a partir das Escrituras é relativamente prático. Olha aqui, tem uma ilustração, Messias Prometido. Gente, é um material muito top mesmo. É a melhor teologia sistemática para pentecostais e é recomendável não só para pentecostais, mas para qualquer um que quer ter um conhecimento bacana dentro da visão pentecostal, desenvolvendo e também sendo assim bem aprofundado na sua abordagem. Bom, chegamos à parte da pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Então aqui a gente tem um sumário, olha a quantidade de conteúdo que esse material vai trabalhar, lembrando que é um material pentecostal. Então ele vai ser bem exaustivo nesta matéria. O Espírito Santo é uma pessoa, os títulos do Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, isso é muito importante. O Espírito Santo no Novo Testamento, também é importantíssimo a gente ter esse entendimento. A pessoa do Espírito Santo, os pecados contra o Espírito Santo, ser pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, na visão pentecostal, um sinal de evidência, relação entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas, nomes bíblicos dados à segunda experiência, já que o pentecostalismo considera como uma segunda experiência, né? Os dons do Espírito, que vai desenvolver tudo isso. Então é um capítulo bem exaustivo, né? Olha só. Uma avaliação geral de 1 Coríntios 14. Ele vai fazer uma avaliação. E será que os dons... Por que os dons hoje? É a pergunta que ele faz. É um material pentecostal, então crê na continuidade dos dons. A plenitude do Espírito. Ele desenvolve. E o fruto do Espírito. Então vocês percebem que aqui pelo índice você já tem uma noção daquilo que esse material vai trabalhar. Olha só, tem uma ilustração aqui do fogo, né? O prefácio à pneumatologia, feito pelo Ezequiel Soares. O Espírito Santo é uma pessoa, então aqui a gente tem uma parte introdutória, já apresentando quem é o Espírito Santo. Olha só, os capítulos bem curtinhos, títulos do Espírito Santo. Olha só, a gente tem ilustrações, quadros, né? Aí vocês encontram também sempre alguns pontos importantes nos subtítulos, até para te ajudar no estudo, na sistematização. Os símbolos do Espírito Santo é o capítulo. Olha, o capítulo é curtinho, então dá para você fazer a leitura, tirar suas anotações aos símbolos. Fogo, vento, água, chuva de orvalho, pomba, óleo, selo. Então ele dá aqui, sempre na teologia do Walter Brunelli, vocês vão encontrar várias passagens bíblicas. O Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Isso é muito importante. E aí depois ele trabalha o Espírito Santo no Novo Testamento. Então, gente, essa matéria aqui é uma das partes aí mais importantes da teologia do Walter Brunelli, porque aqui ele vai desenvolver também a linha de pensamento pentecostal. Que os pecados contra o Espírito Santo, ser pentecostal. O que é ser pentecostal? O verdadeiro pentecostalismo, ele vai trabalhar aqui, vai mostrar para vocês o que é o verdadeiro pentecostalismo. Olha só, com ilustrações, com alguns quadros, gravuras. Então é uma teologia que vai falando no seu coração, não só pelo escrito, mas também pelas janelas, pelas gravuras. Você vai aprendendo com tudo aquilo que ela fornece para você de conteúdo. Capítulo sobre os dons do Espírito Santo. Ele vai explicar dentro da visão pentecostal. Olha só, muito conteúdo. Esse capítulo também eu considero importantíssimo, né? Vai falar sobre o fruto do Espírito. E olha que interessante. Ele traz aqui uma imagem que eu achei muito bacana. O fruto é um só. É como se fosse uma tangerina, né? Ou mexerica, dependendo da sua região. Olha os gominhos aqui. Cada gominho desse, uma parte desse fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, mansidão, temperança. Interessante, né? Essa gravura eu achei muito bacana. Aqui a gente tem o estudo sobre angiologia, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Isso, cheguei. Prefácio à angiologia, mas aí nós temos aqui angiologia, o estudo sobre os anjos. O sumário, deixa eu mostrar para vocês, sumário completo. Em seguida nós temos o prefácio, cada matéria tem esse prefácio.
E aí ele vai desenvolvendo o estudo sobre a realidade dos anjos, e aí ele vai percorrer a classificação dos anjos, é aquele estudo completo, tá? Limite dos anjos, função dos anjos e também atividade e o anjo do Senhor. Muita gente pergunta quem é o anjo do Senhor. Então aqui ele traz, olha só, as características nesse quadro. Então tudo aquilo que esse material proporciona é para que você possa compreender ainda mais os pontos da teologia sistemática de uma forma bem aplicável. Essa parte da angiologia, né, a gente tem também os estudos aqui, vários estudos, como por exemplo, característica dos demônios, né? Então tem um estudo bem completo com relação a isso, tá? Com registros bíblicos. A gente tem os anjos nos eventos apocalípticos, é um capítulo que eu particularmente achei muito legal. Os anjos nos eventos apocalípticos. Tem até ilustração aqui do dragão, né? E aí, ao final, sempre nós encontramos uma bibliografia. Então aqui nós conhecemos o volume 2. Bom, aqui nós estamos com o volume 3. O volume 3 vai trabalhar antropologia, armatiologia e soterologia. É um volume muito importante porque engloba toda a salvação do homem, trabalhando primeiro sobre o homem, depois sobre o pecado e sobre a salvação propriamente dita. Então, a gente tem aqui, o início é igual, né? Sempre é igual, a gente tem a folha de rosto, catalográfico, prefácio geral. Entramos aqui no primeiro capítulo, que é sobre antropologia. A gente tem uma ilustração. Todos os capítulos nós encontramos um sumário. É um sumário muito completo. Então aqui a gente vai ter antropologia teológica, né? Um prefácio primeiro, depois antropologia teológica. Criado à imagem e semelhança de Deus. Origem do homem. O homem e a mulher. Natureza tricotômica do homem. É um material que segue a linha tricotomista, embora tenha o argumento dicotomista aqui. Propósito da criação do homem e o estado original do homem, depois a bibliografia. Tá? Então, a gente tem o prefácio à antropologia, que sempre é feito por um pastor ou alguém aí que, né, teve essa missão de colocar esse prefácio. E aí, a parte de estudo da teologia sistemática, antropologia teológica, claro, material aí organizado pelo pastor Walter Brunelli. Gente, o legal desse material, além do conteúdo, né, você encontra ilustrações que também falam e nos dá uma aula, né? Olha só, a expansão dos luminares. Aqui a gente tem uma ilustração muito bonita. Em seguida a gente tem aqui criado a imagem e semelhança de Deus. Então aqui a gente tem um sapato e uma sandália, um tamanco, não sei o que é isso. Homem e mulher. A Bíblia descreve a Deus como tendo forma humana. Fala dos seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seus pés, suas costas, suas mãos. Deus, seus dedos. Diz que ele fala, ele ouve e ele anda. Então, essas janelas aqui são partes retiradas do próprio material, como eu já disse, para estar ajudando você a fixar o conteúdo deste material. Com a queda, o homem perdeu a imagem de Deus. A queda, por pior que tenha sido, não retirou do homem a imago Dei. A imagem está distorcida, mas ela está ali. Precisa apenas ser recuperada. A pureza moral do homem foi perdida quando ele pecou, mas ainda assim todo ser humano anela por Deus. Aqui tem uma explicação. A origem do homem, um estudo, um capítulo, uma parte inserida aqui no capítulo sobre antropologia. A gente tem aqui algumas linhas de pensamento, como o evolucionismo e o criacionismo. Inclusive aqui explico o que é o evolucionismo. Então, um material que vai te dar a linha correta, a linha teológica correta, mas apresentando os outros pensamentos, né, não ortodoxos, vamos dizer assim. Olha só a questão do tempo. Então, aqui você encontra muito conteúdo nessa maravilhosa teologia. Tem um estudo muito bacana, olha só, o homem foi feito de barro, elementos químicos do corpo humano. Então aqui tem um estudo assim bem retirado aí da ciência, né? O homem e a mulher. Então, você vai encontrar muito conteúdo mesmo.
Como eu disse, as próprias imagens falam muito conosco, né? Olha só a cruz aqui. Resgatar padrão divino. Olha só, a natureza tricotômica do homem. Então, primeiro tem o argumento dicotomista e o argumento tricotomista, que é a linha de pensamento que o autor segue. Olha só, algumas ilustrações, o coração do homem. E o interessante é que Walter Brunelli coloca várias referências bíblicas. Olha só, poética e simbolicamente o coração representa o centro da vontade. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem faz bem. 1 Coríntios 7,37. Também Davi, meu pai, ele vai citando várias passagens bíblicas, né? Ele vai desenvolvendo sua teologia dentro de passagens bíblicas. Então, falou um pouquinho do corpo, alma, espírito, distinção da alma, o espírito sendo distinto da alma, né? Aqui um pouquinho sobre o corpo, e aí a gente vai seguindo. Então, aqui a gente tem o estado original do homem. Olha só. Aqui tem uma ilustração. Deus não deixaria a humanidade desapontada. Por essa razão, ele preparou o caminho do perdão através de Jesus. E Jesus deixou uma promessa de vida eterna em estado de perfeita inocência junto dele no céu. E a gente encerra essa parte aqui sobre a antropologia, tem a bibliografia. Entramos na martiologia. Como eu disse, cada capítulo dentro do volume possui um sumário muito completo. Na armatiologia, nós vamos estudar doutrina do pecado, o pecado original, o pecado, a transgressão. Tem aqui uma ilustração do homem com as mãos na cabeça, né? Classificação do pecado, a graduação dos pecados e da culpa, imputação, é ortodoxa a quebra de maldição hereditária? Olha só, um estudo muito legal. E os 7 pecados capitais, o pecado do cristão e como vencer um pecado. Então a gente tem um estudo muito completo, como vocês percebem. Começa com o prefácio, a armatiologia. Já entramos na doutrina do pecado. Então aqui tem uma ilustração, mal foi introduzido no mundo, o início do pecado. Então, aqui tem uma explicação, o pecado nascido no céu. O que Calvino diz sobre o pecado, interessante a gente estudar isso. Olha só. Para o calvinismo, Deus torna certo tudo quanto acontece, porque tudo está preordenado. Desse modo, não há nem como dialogar com eles. Essa preordenação divina levanta muitas questões. Então aqui tem um estudo sobre o predeterminismo. A gente tem aqui a linha de pensamento que o autor segue com relação a isso. Os 5 sentidos explorados pela serpente, um estudo muito interessante, né? Uma vez contaminado pelo pecado, a concupiscência é plantada no ser humano. Concupiscência é paixão desordenada, é intrínseca. A natureza humana ela é responsável pelos desejos. Como eu disse para vocês, pessoal, esse material interessante é que ele vai colocando além do texto janelas, imagens, quadros que te ajudam a estudar. Então, olha só, cada imagem dessa fala muito ao nosso coração. Então achei isso muito interessante. As punições imediatas. A serpente, a mulher, o homem, a terra e a expulsão do jardim. Né? Esse quadro aqui a gente tem um resumo sobre isso. Consequência da queda. Então essa ilustração já nos mostra a morte. É interessante, né? Achei muito legal a forma como eles colocaram as ilustrações. A sentença futura. Natureza pecaminosa, escolha pelo pecado, rejeição do Filho de Deus. Interessante. O quadro traz assim um resumo sobre a sequência futura desde que o homem pecou. Bom, a gente tem aqui o capítulo sobre o pecado. Ele traz um estudo sobre a palavra no original, no idioma original, tanto no hebraico como no grego. E nessa ilustração, olha só, já nos dá o significado. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. Olha que interessante. A transgressão, então ele começa nos mostrando aqui a transgressão no Novo Testamento, classificação de pecado. Os capítulos dentro de cada matéria são bem curtinhos, né? Isso facilita o estudo e o entendimento de forma aplicável. A graduação dos pecados e da culpa, um capítulo muito importante. Tem aqui um diagrama, importância iguais
consequência, diferentes tipos de pecados. Jesus diferenciou os pecados por grau de intensidade, algumas vezes faz comparação entre eles. Então, a gente tem aqui alguns pontos muito importantes nessa parte do estudo sobre o pecado. Essa parte sobre imputação também é muito legal, porque aqui ele traz o pensamento pelagiano, o pensamento semi-pelagiano. Aí ele vai trabalhando algumas teorias também e mostrando que são pensamentos errôneos, antes dele entrar no pensamento correto. Um capítulo à parte sobre a doutrina da maldição hereditária. Será que é falsa essa doutrina? Será que é verdadeira? Então aqui, olha só, por que esse ensino não é legítimo? Ele vai explicar por quê. A imputação a Cristo. Então aqui tem, olha só, gerações descombinadas. 7 pecados capitais. Tem aqui, ó. Estudos sobre eles. Avareza, preguiça, luxúria, glutonaria. Tem um rapazinho comendo uma fatia de pizza. O pecado do cristão. Então, é um material que te ajuda muito a aplicar a teologia na sua vida. Após o último capítulo, que é sobre como vencer o pecado, nós vamos entrar na soterologia, o estudo sobre a salvação. Tem a cruz, né? Uma imagem que fala muito, né? A cruz proporcionando salvação a todas as pessoas. Prefácio à soterologia, doutrina da salvação, doutrina calvinista da salvação, tem aqui um estudo separado sobre ela. Aí nós encontramos a doutrina arminiana da salvação, que é a linha que o autor segue. Aí a gente tem o pensamento, o universalismo. Olha só, tem aqui um balanço entre Calvino e Armínio na perspectiva pentecostal. O aniquilacionismo, e aí ele vai desenvolvendo. Aí ele vai entrar nos temas propriamente ditos que ele segue dentro da visão arminiana. Salvação pela pregação, a fé, a ordem da salvação, né? A fé, o arrependimento, a conversão, a justificação, regeneração, santificação, salvação das crianças, a vida do salvo e o destino dos salvos. É um capítulo muito importante, né? Muita gente aí tem dúvidas e discute sobre soterologia. Então aqui nós temos tudo isso. Prefácio do Carlos Augusto Vailate, grande pastor, teólogo, também segue a linha arminiana, assim como Walter Brunelli. A gente tem aqui o plano da salvação, a graça, no campo natural, olha só. Campo civil, campo moral. Salvação pela graça, olha aqui, um símbolo da fé sendo do tamanho de um grão de mostarda, né? Aqui a cruz como o centro. E aí ele vai trabalhar, primeiramente, a doutrina calvinista da salvação, como eu disse para vocês. Colocando aqui, inclusive, pessoal, ele cita Pelágio e Agostinho, né? Tiveram um embate sobre essa parte, principalmente do pecado original, e ele vai entrar em João Calvino, eleição e predestinação. Aqui a gente tem a eleição na visão calvinista, uma eleição incondicional, né? Eles colocam algumas ilustrações, né? Que tem a criação da tulipe. Isso é muito legal. E aí nós entramos na doutrina arminiana da salvação, que é a linha que o autor segue. Ele apresenta a linha calvinista, agora ele apresenta a linha arminiana, né? Olha aqui a questão da perseverança, presciência. A gente tem o sínodo de Dort, uma ilustração, né? A eleição incondicional, mas aí na perspectiva calvinista, né? E aí o entendimento sinergista sobre as ideias calvinistas, a expiação ilimitada, graça irresistível. Então ele vai desenvolvendo a exortação para permanecer em Cristo. Então aqui a gente tem todos os pontos de forma organizada, nos seus pormenores, né? Desenvolvendo cada assunto dentro da linha arminiana. Em seguida, pessoal, a gente tem aqui um estudo sobre o universalismo, tá? Como o autor entende essa linha de pensamento. O aniquilacionismo, a gente tem também. E aí ele vai entrar, depois disso, na ordem da salvação. E aqui ele vai desenvolver a sua linha de pensamento dentro da visão arminiana. Então aqui nós temos a fé, a gente tem em seguida o arrependimento, e ele vai trabalhando os pontos como nós mostramos no índice, tá?
colocando sempre aqui informações na janela para te ajudar a entender, né, que a gente tem o arrependimento, o rompimento com o pecado, a conversão. Então a gente teve a fé, o arrependimento, a pessoa foi convencida e ela se converte. Claro que ela precisa da fé, por isso que a graça preveniente age. A gente tem a justificação e aí vai seguindo a ordem da salvação, regeneração, santificação. Aí ele vai colocando aqui a salvação das crianças, também um tema bem importante, né? E aí ele finaliza falando um pouquinho a respeito da vida do salvo, como é. E aí a gente tem muitas informações interessantes até chegarmos ao final deste terceiro volume. O quarto volume, por fim, vai trabalhar eclesiologia, escatologia e a história do movimento pentecostal. É um ponto muito interessante dessa teologia. Nós temos a história da teologia cristã no volume 1 e no volume 4 a história do movimento pentecostal. Por isso que é uma teologia muito completa e é a melhor teologia para pentecostais, sem dúvida alguma. Bom, o início é bem parecido. A gente tem aqui a folha de rosto do volume 4, o prefácio do presidente da editora Central Gospel. Sempre uma folha de rosto para cada capítulo dentro do volume. E aí nós vamos ter a eclesiologia, que vai trabalhar a promessa da igreja, a igreja no Antigo Testamento, a fundação da igreja, o que é a igreja, como são conhecidos os membros da igreja, figuras representativas da igreja, compromissos da igreja, organização da igreja, cristãos sem igreja, essa questão do desengrejado, né? A disciplina na igreja, o reino e a igreja, vocação da igreja, ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Lembrando que aqui nós temos um segmento, o autor segue a linha, né, tradicional aí dos pentecostais, que é o batismo por imersão e a ceia do Senhor, os elementos, né, são simbólicos. Então ele segue essa linha e também a linha credo-batista, né? Ele não vai seguir a linha aí do batismo infantil, tá bom? Falhas e desafios da igreja, e aí a gente encerra esse capítulo. Prefácio aqui da eclesiologia, a introdução. Ele sempre coloca uma parte introdutória. Olha só, a igreja no Antigo Testamento. Então, esses pontos, pessoal, vocês viram lá no sumário. Então, para pesquisas rápidas, o sumário ajuda demais, porque ele vai te conduzir a estudar o conteúdo que está aqui, né, em cada capítulo. O que é a igreja? Então aqui tem uma explicação do vocábulo igreja, lá no original, né? A gente tem aqui uma explicação sobre a igreja, não é instituição de caráter político, ele vai explicando por pontos. Isso é bom. Esse capítulo aqui é muito interessante porque tem os compromissos da igreja, ou seja, o que nós fazemos como igreja. Então a gente tem invocar a Deus, adorar a Deus. Ele traz explicações bíblicas, ele cita muitas passagens bíblicas, o culto no Novo Testamento. Tem uma parte aqui que é muito legal, a adoração deve ser feita em espírito, em verdade. O louvor na igreja, né? Isso é bom também, a gente está tendo entendimento. E um assunto muito controverso sobre o dízimo. Dízimo é da lei, nós cristãos precisamos contribuir com o dízimo. Aqui tem uma explicação sobre isso. Tem muita gente aí que prega contra o dízimo ou prega de uma forma errônea com relação ao dízimo. Então aqui tem uma explicação sobre isso. E a parte da organização da igreja, aquela parte, né, vai falar um pouquinho aqui sobre os sistemas governamentais da igreja, né, a questão do sistema episcopal, o sistema eclesiológico, né, ou episcopal, ou congregacional, representativo. Então aqui traz um pouquinho de cada um para você entender, inclusive, as funções das pessoas na igreja, os cargos eclesiásticos. Nós também encontraremos aqui informações sobre o batismo como ordenança, a ceia do Senhor. Então aqui a gente, olha só, uma ilustração muito bonita. Questão dos elementos, quem deve comer a ceia, como memorial. Então aqui tem uma explicação muito interessante, exigências espirituais, quem pode participar da ceia consagratória. Então,
que ele vai explicando com base em textos bíblicos, tá? Ele sempre coloca textos bíblicos. Bom, aqui no final nós encontramos uma parte que fala sobre falhas e desafios da igreja, né? Claro que não existe igreja perfeita, então ele vai explicar sobre isso. Finalizamos esse capítulo, entramos na escatologia, o estudo sobre as últimas coisas. Sumário completo. Então primeiro ele vai trabalhar uma introdução, que é a escatologia, depois ele vai falar sobre morte, o arrebatamento da igreja, ele vai trazer as visões que existem sobre o arrebatamento, visão pós-tribulacionista, mesotribulacionista e pré-tribulacionista, que é a visão que ele segue. Ele vai trabalhar, olha só, tempo de tratamento com Israel, o hiato entre o arrebatamento e o milênio, porque ele segue a linha pré-milenista dispensacionalista, que crê também no arrebatamento antes da tribulação. As bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, o plano de Deus para Israel, as profecias de Daniel, o fim da era presente, as duas testemunhas, o anticristo, falso profeta, juízo na tribulação. É um capítulo que traz muitos temas. O milênio. Então ele traz aqui, por exemplo, a explicação do amilenismo, do pós-milenismo e do pré-milenismo. Ele segue a linha pré-milenista, né? O juízo final e o estado eterno e a bibliografia. É um capítulo muito completo. Ele vai desenvolver todos esses assuntos. Aqui a gente tem uma introdução, prefácio, né? Depois ele traz uma introdução sobre o que é escatologia. Aí ele vai trabalhar primeiro que morte, tema bastante discutível também, a questão da morte, o que vai acontecer depois. E aí ele vai trabalhando outros temas, como por exemplo o arrebatamento da igreja, que é muito discutido também. Ele traz a visão pós-tribulacionista, a visão mesotribulacionista, que é o arrebatamento no meio da tribulação, e a visão pré-tribulacionista é a visão que ele segue. Aí ele vai se aprofundar mais, que é a visão que ele segue, tá bom? Inclusive trazendo o tempo de tratamento com Israel, já que ele é dispensacionalista. Então, olha só, ele cita muito um outro teólogo chamado Schaeffer, que também era dispensacionalista, tem a teologia sistemática dele. E aí ele vai trabalhar dentro desse tema, o hiato entre o arrebatamento e o milênio. Ele vai explicar tudo isso para vocês dentro dessa visão. O plano de Deus para Israel é muito interessante dentro da visão dispensacionalista, Deus tendo aí dois planos, né? Um para Israel, outro para a igreja. A gente encontra esse entendimento na visão dispensacionalista. E depois ele trabalha um capítulo específico sobre as profecias de Daniel, dentro da visão dispensacionalista. Então é uma parte muito completa, tá? Essa parte da escatologia, ele coloca várias ilustrações, já que o livro, as revelações de Daniel, tem algumas ilustrações. Então ele vai explicando uma a uma, né, sobre aquelas visões de Daniel, né? Vai desenvolvendo temas como falso profeta, os juízos na tribulação. É muito conteúdo, né, pessoal? Vocês percebem que ela tem muito conteúdo, vai dividindo cada ponto. Vocês encontram esses subtítulos lá no índice, para você pesquisar por tema. O fim da grande tribulação. Então aqui a gente tem a campanha do Armagedon, a intervenção do Senhor Jesus. Jesus pisará no Monte das Oliveiras, o anticristo. O milênio. Então ele traz primeiro as perspectivas que nós encontramos, como o milenismo e o pós-milenismo, e ele segue a linha pré-milenista. Ele vai trabalhar dentro dessa linha. O juízo final e o estado eterno, todas as teologias sistemáticas procuram trabalhar esse tema. Não haverá mais choro, lágrimas, morte, enfermidade, maldição. E aí nós encerramos este maravilhoso capítulo sobre escatologia. Por fim, nós temos história do movimento pentecostal, que tem uma pomba significando, né, o batismo com o Espírito Santo. Tem um prefácio à história, os avivamentos que precederam o da Rua Azusa. Então ele vai lá atrás, antes do movimento da Rua Azusa, que deu origem à igreja pentecostal. Ele traz alguns movimentos anteriores, como por exemplo, o tempo de Charles Finney, como por exemplo John Wesley. A gente teve aqui o Moody, Spurgeon, avivamento no país de Gales, e aí a gente entra no avivamento da Rua Azusa.
Inclusive, a gente teve algumas divisões, discórdias, unicismo pentecostal. E aí ele vai trabalhando, né, chegando até o pentecostalismo brasileiro. E aí ele finaliza essa parte. Vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente tem aqui uma introdução à história do movimento pentecostal. A gente vai ter aqui um capítulo inicial que vai trabalhar os avivamentos que precederam da Rua Azusa, citando vários eventos que aconteceram bem antes do movimento lá da Rua Azusa. Olha só, a gente tem John Wesley, é um exemplo, né? A gente tem aqui John Wesley pregando, tem uma ilustração. Charles Finney, que foi um grande evangelista, um grande pregador da palavra. E aí ele chega no avivamento da Rua Azusa, que aconteceu aí no início ali, no finalzinho do século XIX, entrando para o século XX, né? A gente teve aí o início de tudo isso. Aliás, foi no começo do século XX mesmo. William Seymour. E aí nós vamos adentrar ao desenvolvimento da história do pentecostalismo fora do Brasil. Inclusive ele vai citar as igrejas que surgiram. Olha só, a Igreja do Evangelho Quadrangular. O pentecostalismo se alastra na Igreja Episcopal, na Igreja Luterana, na Igreja Presbiteriana. A gente teve movimentos. Na Igreja Batista, evangelistas famosos, ele cita alguns, até ele adentrar no pentecostalismo em solo brasileiro. Então a gente começa com a Congregação Cristã do Brasil, passando pelas Assembleias de Deus, e aí entramos para outras igrejas também. O movimento se alastrou, surgiram alguns movimentos um pouco mais equilibrados, né, fora do pentecostalismo, os movimentos carismáticos e continuistas, mas ele vai trabalhando dentro da visão pentecostal, e aí citando vários eventos da parte histórica mesmo, a formação da teologia pentecostal. Ele desenvolve isso aqui também, como surgiu e desenvolveu a teologia pentecostal fora do Brasil e aqui no Brasil. E aí ele vai citando o crescimento. Aqui a gente tem uma foto do pastor Silas Malafaia. A gente tem aqui, por exemplo, Manuel de Melo, Igreja Brasil para Cristo, eu acho, né? A Igreja Batista Renovada, já citando aqui várias igrejas, né, que foram também influenciadas por esse movimento. A Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Metodista, Wesleyana. E aí ele parte para explicar também o neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, cura divina, a interpentecostalidade, por onde caminha o pentecostalismo brasileiro. E aí, com muitas referências bibliográficas, nós encerramos o conteúdo desta maravilhosa teologia sistemática para pentecostais, autor Walter Brunelli. Então aqui eu coloco o volume 1. Deixa eu pegar os outros dois, não vai caber tudo aqui na tela, mas 4 volumes, olha só, muito conteúdo para você estar estudando e conhecendo ainda mais a teologia dentro da visão pentecostal. Sem dúvida alguma, é a melhor teologia para pentecostais que nós temos disponível no mercado, tá bom? Que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado desse review, bem completo, bem exaustivo, para estar mostrando nos mínimos detalhes cada ponto importante deste maravilhoso material.